Bom dia a todos. Hoje é 20 de julho de 2025. Domingo, agora é 7h46 da manhã. Então, um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Vou iniciar a live sem mais delongas. Não vou ser muito longo, porque hoje eu tenho culto. Não quero me atrasar. Então vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, quero te agradecer por essa manhã, por esse dia que está iniciando. Quero também pedir que o Senhor possa estar ajudando o nosso pastor, que vai ministrar a escola dominical essa manhã, Senhor. Peço pelos nossos ministros, os nossos diáconos e também pelos nossos irmãos, Senhor. Te agradeço pelo ar que eu respiro, por eu poder falar, por eu poder caminhar, por eu respirar, por eu poder ouvir, por eu poder interagir com as pessoas. Nesse momento, peço que o Senhor me abençoe, para que eu possa trazer a Tua palavra. Vou ler a Sua palavra, Senhor. Entre em cena e abençoe cada uma dessas pessoas que vão ver meu vídeo. Te agradeço, Deus, e já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, eu não vou demorar muito, porque hoje eu tenho escola dominical, né? Vai ser uma leitura rápidazinha. Eu estou lendo essa aqui, ó. Pai, é chegada a hora, ó. Essa mensagem aqui, ó. Pai, é chegada a hora. Então eu não vou demorar muito, tá? Porque senão eu atraso para mim ir pro culto hoje. Então vamos lá. Adultério com aquele homem, quando ele respondeu por isso. Porque é assim, foi você quem fez isso? Você se apresentou desse jeito quando você é culpada. E você, não importa quão virtuosa e puramente você tenha vivido, você será culpada diante de Deus de cometer adultério com o pecador. Da mesma forma, como se você tivesse passado pelo ato. Jesus disse isso. Isso não é leite desnatado, irmão. Essa é a verdade. Arrame farpado. Mas é o que a palavra de Deus disse. Ela corta e é mais penetrante do que a espada de algumas dos dois gumes. E não sei se o seu pastor vai apreciar isso ou não, mas eu estou te dizendo, minha irmã, no dia do julgamento, eu terei que responder por isso. E se eu não disser essas coisas, não me importa quantas pessoas falem em libertação da mulher. Essa é uma doutrina do diabo e não está na Bíblia. Isso é certo. Vocês viram o que aconteceu em Roma, vocês viram o que aconteceu na Grécia, mas viram o que aconteceu nas antigas colônias romanas muito tempo atrás, com uma igreja cristã, quando eles passaram a agir como o mundo. Você conhece a história. O seu pastor deveria lhe ensinar essas coisas, e você vê em todas as eras o que aconteceu na colheita, e você vê exatamente onde isso está, agora mesmo. Na igreja pentecostal, é hora de trançar uma linha e fazer uma garnição e pregar a verdade. Você tem exemplo da mesma forma que Josafá tinha exemplos. Então vamos trançar uma linha, nos endireitar e andar como homens e mulheres devem andar e nos apresentarmos. Agora, ó homem, é claro que em seu vestir ele não é sagrado ou não tem o corpo como de uma mulher. Nós sabemos disso. Agora,
são as mulheres. As mulheres são maravilhosas. Eu tenho sido chamado de um odiador de mulher. Quem quer que tenha dito isso, há algo errado. Eu não sou, mas eu as amo e quero que elas sejam filhas de Deus, que hajam como filhas de Deus. Da mesma forma como os homens, nós devemos fazer isso. Então nós vemos essas coisas como exemplo. Enquanto os seus comitês estão aqui, enquanto suas convenções estão acontecendo, irmãos, o que aconteceu com vocês? Vocês estão lendo a mesma Bíblia, vocês sabem que a Bíblia ensina essas coisas. Então vamos direto ao assunto nisso. Vamos ser por Deus ou contra Deus. Quando foi que Deus atendeu a maioria? Quando agimos ou não como cristãos? Bem, o movimento de João Wesley se levantaria e condenaria essa geração pentecostal ali atrás, nos tempos de santidade. Agora você sabe que é assim. João Wesley foi mais digno de respeito em seu ensinamento e na igreja, a moda antiga de muito tempo atrás, do que nós, pentecostais, temos sido. Agora, isso é verdade. Olhe, e que eles fizeram coisas das quais não sabemos nada, mas Deus os honrou e os abençoou, porque eles andaram retamente diante de Deus. Isso é certo. E nós sabemos que isso é um exemplo. Agora, mas quando eles desceu e teve comunhão com Acabe, então ele encontrou em problemas. Agora, Acabe, enquanto você toma o mundo que está tentando ter comunhão com você, lembre-se a um conselho: na pilha de lenha em algum lugar. Quando, lembre-se, a um rapazinho fumante que quer te levar para sair à noite, moças, vocês, meninas pentecostais, aqueles rapazinhos que bebem e o cabelo penteado liso para baixo, o suficiente para manter sua boca aberta, deixe-me lhe dizer algo agora. Vem, coisa aí. Ele diz: eu vou me casar com você, querida, e se então eu vou me unir à sua igreja, ele está mentindo para você. Se ele te ama e ama o Senhor, ele faria isso. Então ele não tem que sair com você. Isso é certo. E vocês, homens, vocês, rapazes, com algumas dessas pequenas Jezabéis pintadas à mesa, coisas, vocês não deveriam fazer isso. De vergonha para os pastores que falham em dizer isso em suas igrejas. Nós somos chamados para fora, separados, pessoas diferentes, santificadas para o Senhor em Israel. Sim, Senhor, nós conhecemos os marcos. Eles estão escritos bem aqui. Uma visão clara disso, mas nós somos simplesmente jogados por aí, simplesmente entramos e dizemos: ó, isso aí, aquilo, ó, isso, aquilo, outro. Nós estamos na trilha, seguimos diretamente com isso. Claro, a Bíblia diz que o diabo estaria fazendo isso nos últimos dias, é exatamente o que está fazendo agora. Então ele pregou um grande jantar e o convidou agora. Eles tinham algum tipo para fazer isso. Ele disse, porque ele sabia que ele era um homem poderoso, e ele disse: agora vamos juntar nossas tropas e vamos todos nos tornar. E disse: agora, nossa tropa, vamos todos nos tornar um grande exército. Então subiremos a Ramote de
Gileade. Então, quando nós subimos ali, nós derrubamos o inimigo, porque esse tal terreno nos pertence de qualquer forma. Romate de Gileade nos pertence e ele é fato nossa possessão. Então nos ajude a subir e tomar o que é nosso. Possessão vem gananciosa, e aí foi onde Josafá cometeu o seu erro. Então, sendo um homem espiritual, não obstante, ele disse: sim, eu irei com vocês, mas primeiro vamos consultar o Senhor. Aí está uma coisa boa, orem em todas as coisas. Então, ele disse: corre, nós vamos fazer isso. Agora, eu tenho um seminário aqui embaixo e tenho alguns dos melhores profetas que há. Eles são educados para momentos, eles são os homens mais intelectuais que há no país, porque eu cuidei disso, eu cuidei deles, eu apoiei o seminário e eu tenho alguns dos melhores. Então eu vou convocar o eleito para que venha. Então, ele foi e tomou todos os bons acadêmicos e levou até ali, em cima. E eles todos se reuniram, 400 dele. E ele disse: hoje qualquer coisa que o rei diz, qualquer coisa que o bispo diz, todos eles fazem. Vocês sabem, o supervisor geral, vocês sabem o que eles dizem, todos vamos fazer. Ver? Não no casaco. Você sabe, ele disse: agora, Senhor, devo eu subir a Ramote de Gileade ou devo desistir? Um disse: você sabe quem é esse? Não sabe? Você sabe de onde vêm nossas refeições? Seremos excomungados, não teremos isso e não teremos nada para nos apoiar. Agora é melhor você vigiar. O que você diz sobre isso, pastor? Bem, vou lhe dizer. Eu acho que nós deveríamos sim. Eu também acho que sim. E o superintendente, o que ele diz? Ele passa a palavra logo. Melhor nós todos dizemos boas coisas sobre o rei. Que coisa. É melhor nós dizemos. Esta é a maior denominação. Essa é a maior denominação que existe e não há nada igual a ela. Nada pode fazer isso senão ela. Somos os unidos que temos o que dizer sobre isso. Então todos eles saem com um acordo e com: Senhor, diz, suba, ele está com você. Acabe diz: você vê, claro, nós vamos subir, mas você sabe, havia a respeito de um homem espiritual, havia algo a respeito de um homem espiritual. Quando é isso, não importa quantos digam sim, se isso é contra a palavra, aquele homem não crê nisso. Josafá diz: bem, quantos vocês têm ali? Ele diz: 400, e eles são todos seminaristas, e eles são grandes homens, e com um acordo eles estão nos dando o direito de nós só temos que vencer. E ele diz: mas um irmão, você não tem mais um? Bem, para que você precisa de mais um? Aqui estão 400, os melhores que diferentes fariam mais um. Se você tem 400, dizendo sim, bem, quanto disse? Mas você sabe, você não tem apenas mais um. Ele disse: sim, eu tenho um santo rolador aqui embaixo. Mas ele é um santo rolador. Ele é excluído, você sabe. Ele diz: eu tenho um aqui embaixo, mas eu o odeio. Sim, claro, tinha que fazê-lo. Ele pisava em seus cabelos o tempo todo.
meio escrespado com ele, ele disse: eu vou lhe dizer antes que ele venha, que eu o odeio. Ele disse, porque ele sempre está dizendo mal contra mim. Claro que outra coisa ele poderia fazer. A palavra dizia mal contra ele. Quando? Então, como eu poderia me acabar em relação às mulheres cristãs, se maquiando, como eu posso me calar com a fraqueza da igreja cristã, quando a palavra é contra isso? Com certeza a palavra é contra isso. Não me importa o que o pastor diz, a palavra diz assim, vamos ficar com a palavra. Como eles chegaram a um conselho que estavam tudo bem em seguir adiante, fazer aquilo, então tudo bem, não vai ferir nada, não creio nele, ele é um estúpido, mas Micaías tinha a verdade, e isso é o que nós queremos, é a verdade. Então a palavra ferir, circuncidando, o que ela corta, nós queremos a verdade, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertarás. Amém? Com certeza, ele disse, olhe, quem eles têm? Eles têm aqueles grupos de santos roladores, ali em cima agora. Escute agora, diz, eu quero que vocês observem antes que eles chegassem ali. Eles enviaram um comitê para encontrá-los e disseram, agora, olhe, todos os rapazes do seminário teológicos estão ali em cima. E todos eles disseram ao rei que estava tudo bem, que ele fosse fazer o que ele quisesse fazer. Agora, Micaías, não vá dizer nada contra o que eles disseram. Agora ele quer todos unidos. Agora, você deve fazer a mesma coisa que eles dizem. Se tivesse sido de acordo com a palavra, teria sido certo, mas foi contra a palavra. Muito bem, como um ministro aqui, há não muito tempo, estava dizendo, e ele estava indo, era um evangelista, indo a uma igreja para uma reunião. Eu espero que vocês não tomem isso como uma piada, porque esse não é o lugar para piada. Foi-me dito como a pura verdade, e era dita com uma boa igreja denominacional, e a junta de diáconos encontrou um determinado lugar no trem e foram adiante. Disseram, é você? Fazendo algumas anotações, enquanto estudava e orava, eles disseram, agora nós vamos mandar como uma comissão de igreja para lhe dizer alguma coisa sobre nossa igreja. Ele disse, tudo bem, eu gostaria de escutá-las. Antes de chegar lá, eu saberia como me aproximar da igreja e de pessoas. Ele disse, eu quero ser uma bênção para você. Eu vou ler só mais essa, gente, que eu não posso prolongar muito, porque eu tenho culto hoje, tá? Enquanto estiver ali, disseram, tudo bem, é isso que queremos com você. Veja, agora vamos lhe pedir, evangelista, para não falar nada sobre corrida de cavalos. Disseram, porque o pastor tem um cavalo de corrida. E ele disse, ele aposta nas corridas todo o tempo, e nós não gostaríamos que você ferisse os sentimentos do nosso pastor, de maneira nenhuma. Eles disseram, agora, general, os evangelistas são aquelas bolas de fogo ardentes. E disseram, nós temos o melhor conceito sobre você, então agora não diga nada, general. Eles estão sempre falando mal desses jogos de azar na igreja. Disseram algo e a sociedade de auxílios das mulheres sempre tem um jogo de azar toda quarta à noite, depois da reunião de oração, no porão. Então, seja certo de não falar nada sobre isso. E eles seguiram com uma lista de coisas que ele não poderia fazer e não poderia falar. O evangelista disse, então o que eu vou falar? E eles disseram, você pode falar sobre
os judeus, porque nós só temos um deles na igreja. Agora, existe tal evangelista, é isso hoje, entre os pentecostais. Eles têm medo de falar a verdade correta. Todas as igrejas têm medo de falar a verdade correta. Não é importante se fere o pastor ou quem ela feira. É a palavra eterna de Deus e nós somos responsáveis por ela, pela pregação dela. Nós temos que falar a verdade. Não importa quão forte ela fira, mas você sabe, e eles falaram com o homem errado quando eles falaram a Micaías, aquele sujeito. Ele não era um desses que se comprometesse com suas asas estendida para ver e receber uma boa oferta ou não. Não. Ele era um homem de Deus. Bem, eu posso imaginar. A Escritura não diz isso, mas quem sabe eles tenha sido agora você disser a mesma coisa que esses profetas do seminário disseram. Você sabe o que? Eles podem ter convencer uma graduação naquela faculdade, você sabe, eles podem perfeitamente, depois de um tempo, se você aprender a falar um pouco melhor a gramática, você é o quê? Eles podem realmente tornar você de nós, se você dizer a mesma coisa que eles dizem. Sim, eles farão isso ainda hoje também, certamente eles farão. Mas o que aquele pequeno santo rolador disse? Ele disse, eu darei apenas o que o meu Deus colocar em minha boca para dizer, amém? Aí está o tipo de homem que deve ter, não é de admirar que o Espírito Santo tenha alertado o coração de Josafá, dizendo, ainda há mais um, ele te dirá a verdade, apenas mais um, mas ele realmente vai ser honesto com você. Glória a Deus por ter homens assim. Então depois o pequeno Micaías chega, depois de orar e ter uma visão, e Josafá se afastou com todos os seus 400 pregadores ao seu redor, o doutor PhD e todo o restante dele, vocês sabem, ali ao redor. E o superintendente geral, os bispos e todos eles aqui com tudo junto, quando companheirismo, comendo bifes de cordeiro e tudo mais, tendo um ótimo tempo, eles estavam todos vestidos corretamente, seus colarinhos virados, seus longos mantos deslizando, vocês sabem. Com o Santo Padre, Cristo neles, é tudo como eles fazem, vocês sabem, todos bem arrumados. Mas você sabe, isso não agradou ao homem de Deus em seus corações. Ele achou que havia algo diferente naquilo. Eu também acho, e realmente acho. Vem-me à mente Saul tentando colocar suas vestes eclesiásticas em Davi. Ela não funciona em um homem de Deus. Isso era tudo. Não se ajuntou bem nele, que disse, tire essa coisa. Ele disse, nunca provei isso. Agora, é disso que precisamos hoje, é de tirar algumas de nossas vestes eclesiásticas e vestir a justiça de Deus, de Jesus Cristo, tentar parar de falar palavras complicadas que a congregação não sabe do que estamos falando. De forma alguma, isso é certo. A velha e direita pregação antiquada é que irá salvá-los. A verdade, não importa quão simples seja a palavra adequada, de qualquer forma, elas entendem dessa maneira. Nós não somos ricos e atualizados em todas essas grandes coisas. Nós somos dos velhos tempos, deveríamos ser agora. Não estamos querendo saber
como usar uma excelente gramática e pronúncia, todas essas grandes palavras e coisas, falar bem, claro. Então, o que acontece com o tempo, a próxima coisa que descobrimos é que esses grandes clássicos estavam aí. E deixe-me falar disso, apenas um minuto. Você sabe de onde vem a classe? Classe é do diabo. Agora, isso é assim diz o Senhor. Na Bíblia, classe e pomba vieram do diabo. Bem, no início, quando Caim e Abel subiram para adorar, Caim veio diante do Senhor em classe. Abel veio em uma justiça por revelação. Agora observe, quando Caim veio, ele trouxe os frutos do campo, tudo que cresce, as flores e tudo mais. Decorou o altar e ele adorou a Deus em verdadeiro quadro do membro da igreja carnal hoje. E todo pastor de mente carnal que quer uma igreja que esteja acima das demais na cidade, seus assentos todos aveludados, um órgão de tudo de milhões de dólares, Deus não se importa com isso, correto? Não tem uma coisa. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Terminei aqui na página 15, É porque é rápido, gente, porque eu tenho culto agora, eu estou doido para ir para o culto, senão eu vou me atrasar. Então vamos orar aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi lida. Que o Senhor possa transmitir para as pessoas nessa manhã, nesse momento, que tem que ter um homem verdadeiro. Por mais que a denominação, os religiosos estejam todos concordados em não trazer a pura verdade às pessoas. Sempre tem que ter um Micaías, sempre tem que ter um homem verdadeiro na terra para condenar as coisas erradas desse mundo, as coisas que não estão falando na Bíblia. Então Deus tinha um Micaías, que Deus possa trazer mais Micaías, que Deus possa trazer mais homem verdadeiro para dizer a verdade ao povo, que não seja manada, que vai com tudo que seja a maioria. Sempre as coisas de Deus foi a minoria, Senhor. Te agradeço, Deus, já, em nome do Senhor Jesus Cristo, e podemos ter um bom dia, Senhor. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou ficar devendo vocês hoje o hino, tá, gente? Eu vou encerrar a live, porque hoje tem que ser bem rápido, senão eu vou perder meu culto lá. Então Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live, senão vai ficar muito tarde. Fica com Deus.